dia, paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Rafael falando e eu vou estar dando continuidade na lição de número 3. Eu quero falar aqui apenas sobre o primeiro tópico, sobre oração. Amém? Primeira pergunta, já para a gente começando. A quem você tem orado? A quem você tem orado? Eu quero ler com você no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12. Ah, que palavra maravilhosa. Abra aí comigo a sua Bíblia. Diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? O livro de Gênesis nos relata que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Nós não nascemos sendo filho de Deus. Nós nascemos sendo criaturas de Deus. É isso que a Bíblia nos relata. Mas a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus na sua vida, você recebe então o poder de se tornar filho de Deus. O Senhor te criou, mas Ele quer um relacionamento mais íntimo. Então Ele nos envia Jesus Cristo, seu Filho, para que possamos então sermos chamados de filhos de Deus. Primeira coisa que eu preciso falar: você tem um pai. Você tem um pai. Mesmo que o teu pai terreno tenha te abandonado, mesmo que você não tenha a quem recorrer humanamente falando, existe um Deus no céu, que Ele é o teu pai, que te ama, que enviou Jesus para que as suas orações sejam ouvidas por Ele. Amém? Oh, glória, que palavra! Vamos lá, vamos continuar. Agora é o seguinte, nós acabamos de ver que nós temos um pai. Agora a segunda pergunta é, então nós descobrimos, nós sabemos, nós entendemos que nós temos um pai. Mas por que muitas pessoas, mesmo sabendo que tem um pai, às vezes são pessoas de anos de igreja, tem 2, 5, 10 anos de igreja, mas as suas orações, ela tem convicção que não são ouvidas por Deus, não são atendidas? E se alguém perguntasse se ela tem certeza da salvação, tudo que ela tem é dúvida. Ela não tem a presença do Espírito Santo reinando dentro do seu coração. Ela não tem. Ela pode até ir na igreja, mas a presença do Espírito Santo aqui dentro ela não tem. Ela sabe, ela é informada que ela tem um pai, mas a presença não reina aqui. Deixa eu ler uma palavra com você em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. De maneira que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, eu não quero parecer arrogante, mas quando eu pergunto a você se você tem certeza da sua salvação, é porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura é uma criatura onde o Espírito Santo fala no espírito dessa nova criatura: você é salvo. Não, ninguém precisa chegar e falar para mim: Rafael, você é salvo, ou você está salvo, ou não, ninguém precisa falar nada para mim, porque o Espírito Santo revela no meu espírito: eu sou salvo. Eu tenho um pai. Eu tenho um Abba. O que significa Abba? Pai, paizinho. Eu tenho um pai. O Espírito Santo fala isso no meu espírito, e fala isso no espírito de quem está em Cristo. E quem está em Cristo passa a ser uma nova criatura. Por que tem gente 5 anos na igreja e não tem a presença do Senhor dentro do coração, e não tem certeza da salvação? Se descer a sepultura hoje, se você morrer hoje, por que você não tem certeza da salvação? Muito provavelmente você ainda não está em Cristo. Mas se nessa manhã, se nesse dia, você reconhecer, você receber o Senhor Jesus na sua vida, eu não estou falando tempo de igreja, eu estou falando receber o Senhor Jesus dentro do seu coração, você passa a ser uma nova criatura, você passa a ser filho de Deus, e você passa a ter intimidade com o Pai. Amém? Glória a Deus! Agora, uma outra coisa, dando continuidade, nós então entendemos que nós temos um Pai, e que através de Jesus Cristo, todos que recebem Jesus Cristo, que nós temos esse acesso ao nosso Pai. Amém?
Agora eu preciso dizer algo para você, respeitando a todos, mas eu preciso dizer algo para vocês muito interessante. Nós, embora respeitamos, nós temos um Pai, então nós não oramos a nada que não seja o nosso Pai. Tem pessoas que olham a natureza e tudo aquilo que foi criação de Deus, elas entendem como se tudo é Deus. Não, nós não acreditamos dessa maneira. A natureza foi criada por Deus, mas ela não é Deus. É uma criação de Deus. Então nós não adoramos a natureza como sendo Deus. Nós não oramos para as forças da natureza. Não, nós não acreditamos nisso. Mas nós acreditamos que há um Deus no céu que escuta as nossas orações e que Ele é o nosso Pai. Existe um Deus acima de tudo e de todos. Amém? Segunda coisa, nós não acreditamos que todos os caminhos levam a Deus. Nós não acreditamos nisso. A Bíblia diz em João, olha só, João capítulo 14, o verso 5 até o 7. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Olha só. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versos 5 até o 7. Tomé disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu-lhe, olha só, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, não tem vários caminhos, só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque eu estou aqui. Se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Jesus falando aos discípulos dele, em terra. Ou seja, eu sou o caminho. Ele não está falando que existe vários caminhos ao Pai, entenda isso, por favor. Olha só, nós respeitamos, de verdade. Eu tenho amigos, colegas, espíritas, umbandistas, e a grande visão, ou a visão da sua grande maioria, é que todos os caminhos levam a Deus. Nós respeitamos essa visão, esse pensamento, eu respeito a sua opinião, mas a Bíblia nos assegura que só existe um caminho até Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o próprio caminho. Jesus é o próprio caminho. Ele se fez caminho pelo seu sangue. Então vamos lá, continuando a nossa aula, lição 3, vamos para o tópico 2, invocando o Pai. Então, nessa aula nós vamos aprender basicamente essa palavra que tem uma importância e um peso muito grande. A palavra é Pai. Lá em Mateus 6, verso 9, vai falar sobre a oração dominical, né? A nossa oração modelo, e começa com Pai Nosso. E aqui no subtópico, nossa submissão, vai falar sobre que essa palavra tem uma certa, assim, eu sou dependente. Pai significa eu sou dependente de ti. Você, de uma forma humilde, de uma forma, a gente expressa humildade, a gente expressa submissão. Pai, eu venho aqui à tua presença porque reconheço que estou debaixo da tua autoridade, né? O pai, a gente costuma ver ele como um ser dentro da nossa casa, né? Como um ser de proteção, uma pessoa de respeito, e é exatamente o que essa oração começa. Eu estou debaixo da tua autoridade, eu sou submissa a ti. O que é submissão? É eu estar debaixo da tua autoridade. E é isso que essa palavra Pai pode representar na nossa oração, um respeito, né? Virando a página, lá no subtópico 2, vai falar sobre sabedoria divina. Além dessa palavra trazer uma certa submissão de nós para com Deus, ainda fala de que Deus está acima de todas as coisas quando nós declaramos Pai. Deus está acima de todas as coisas, Ele é o mais elevado.
Então aqui fala assim na revistinha: eu venho aqui porque reconheço que sua sabedoria, amor e poder estão acima de todas as coisas no céu e na terra. E subtópico 3, nossa intimidade. Antigamente, gente, os judeus eles não tinham o costume de declarar essa palavra Pai, eles não tinham o costume de falar com Deus com essa palavra Pai. E aí vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele começa a declarar, quando ele ia orar, ele falava assim, Abba, Pai. Tem até algumas músicas, né, que hoje incluíram essa palavrinha na letra da música, Abba, Pai. E o que significa? Paizinho, né? Olha que grau de intimidade que Jesus tem com o seu Pai. E aí, esse costume trouxe para nós hoje. Hoje a gente ora, a gente fala, Paizinho querido. É uma questão de intimidade, né? De intimidade com Deus. E aí quebra essa questão de olho, tem que ter... Não, é intimidade. A nossa oração tem que ser com intimidade com Deus. E aqui esse subtópico 3 vai falar exatamente isso. A oração passa a representar uma conversa de filho para pai, um encontro pessoal, reservado e particular, no qual podemos travar as questões mais decisivas da nossa vida. E o subtópico 3 finaliza assim, que é o que eu estava explicando. Assim Jesus orou até o final do seu ministério, chamando Deus de Abba, Pai, isto é, Paizinho. Também temos esse mesmo Pai. Amém? Vamos para o próximo tópico, o tópico 3. Olá galera, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade na lição 3, no tópico de número 3, o que diz Deus tratado como Pai. Vimos o primeiro tópico, o segundo tópico com o pastor Rafael e a diaconisa Tainá, e agora vamos estar tratando desse assunto, que diz, Ele se agrada. Não existe melhor tratamento para os pais terrenos, além do termo pai. A Bíblia afirma que como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Está lá em Salmos de número 103, verso de número 13. Que o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece do que os teme. Então nós temos, Deus se agrada de como o tratamos como pai. Você que já é pai ou mãe, como que você não ficou feliz quando seu filho te chamou por pai ou por mãe? Nós ficamos felizes assim. E quando nós entendemos que Deus é o nosso pai, que Ele se alegra de termos nós como filho, nós crescemos num relacionamento com o Senhor. E é assim que nós devemos fazer através da oração, tratar o nosso Deus como pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Que o filho pródigo, caindo em si, ele se levantou e disse o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Glórias a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Quando ele coloca isso em seu coração, voltar para a casa do pai, ele sabia que o pai era capaz de perdoá-lo, que o pai poderia estar de braços abertos esperando ele. Ele sabia que na casa do pai tem refrigério para a sua alma. E é assim que Deus quer cuidar de nós como filho. Ele quer nos tratar como filho. Devemos permitir esse tratamento do Senhor para conosco. Que eu, que você, que nós possamos ter essa consciência que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele nos trata como filho, e é assim que nós devemos nos dirigir para o nosso Senhor e Salvador, como Pai, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O segundo subtópico, Ele age. Nós estamos falando que orareis ao Pai. Vimos, Ele se agrada disso, e como nosso Pai, Ele age. Se nos dirigirmos ao Senhor na condição de nosso Pai, Ele recebe isto como uma permissão natural para que intervenha em nossa vida em todos os sentidos. E Deus, como nosso Pai, Ele pode o quê? Nos disciplinar. Deus, como nosso Pai, Ele pode nos trazer o livramento. Ele pode julgar as nossas causas. O nosso Pai, Ele cuida de nós. Não é porque Deus é o nosso Pai que Ele vai dar tudo aquilo que pedimos. Jamais.
Ele pode nos disciplinar, ele pode julgar as nossas causas, ele pode sim trazer livramento para nossas vidas. Então nós que sabemos tratar bem os nossos filhos, que corrigimos, disciplinamos os nossos filhos quando há necessidade, assim o nosso Deus, Ele nos disciplina, Ele nos ama, Ele tem sempre o melhor para nós. E se de fato orarmos ao nosso Pai com um coração sincero e piedoso, disposto a andar com Deus durante toda a jornada do dia, Ele virá até nós como uma alegre companhia. O Senhor quer andar conosco. Permita o Senhor andar contigo, meu amado. Dê permissão a Ele. Ore, busque sempre. Através da oração nós crescemos em intimidade com o Senhor, em relacionamento com o nosso Pai. Não tem como crescermos em relacionamento se nós não orarmos. Nunca se esqueça disso. Nós só vamos aprender a orar quando nós orarmos. Devemos ter uma vida regrada na oração. E também, no terceiro subtópico, tratados como amigos. O nível mais elevado do nosso relacionamento para com Deus, quando Ele nos trata como amigo, como está no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 15. Isto é fruto direto da nossa obediência. Vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Glórias a Deus, que diz assim. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então o versículo 14 diz o quê? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, se andarmos conforme a palavra do Senhor, se andarmos conforme a vontade do Senhor, se estivermos no centro da vontade do Senhor. Isso o Senhor nos trata como amigo. Amigo abre o coração, amigo conta tudo verdadeiramente, amigo ele pede conselho para o Senhor. É assim que o Senhor quer nos tratar. Amigo ele não esconde nada, o Senhor quer revelar os céus para você, o Senhor quer revelar o projeto que Ele tem para a sua vida. O Senhor quer revelar para você os sonhos dele para a sua vida, para a sua família. Mas isso só pode acontecer se nós tivermos relacionamento, intimidade com o nosso Pai. Que através da oração, da leitura da palavra, no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 15, nos relata: vós sois meu amigo, se fazer tudo que eu vos mando, se andarmos conforme a vontade do Senhor, não desapontando, não desagradando, não andando em pecado, não, mas andando em novidade de vida, se arrependendo dos seus erros, do seu pecado. Esta foi a experiência de Abraão, como está em Tiago, capítulo 2, 23, versículo 23. Quando o Senhor, Abraão ouviu a voz do Senhor, quando ele andava com o Senhor. É assim que a nossa vida com Deus estará muito além do aspecto religioso formal. O Senhor quer ter uma intimidade com o Senhor, contigo. O Senhor se agrada quando nós dirigimos para Ele, para com o Pai. O Senhor, Ele age quando nós entendemos que nós somos o seu filho. Quando nós deixamos nosso pai agir. Qual o pai que não trabalha? Qual o pai que não age a favor do seu filho? Nós somos homens maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E quem dirá o nosso Senhor, que anda todas as coisas boas com Ele. E a nossa aplicação pessoal, para nós finalizarmos, diz assim: em suas orações, procure estreitar os laços de amizade com Deus. Utilize com mais frequência o vocativo Pai. Isto lhe trará profundos benefícios à sua vida de oração e adoração. Meus amados, crie um hábito de orar. Busque ao Senhor sempre, orar em todo o tempo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E aqui nós vamos estar encerrando mais uma lição da EBD sobre oração, e a lição de número 3. Curva sua cabeça, eu quero fazer uma rápida oração para contigo. Senhor meu Deus, Papai querido, Papai amado, graças te damos, ó Senhor, por mais essa oportunidade de aprendermos sobre o teu reino, ó Senhor. Abençoa, visita, Pai, meus irmãos, a cada família, a cada amigo, seus familiares.
a cada um, ó Pai, que está, Senhor, assistindo, aprendendo através desse vídeo sobre o Teu reino, que possamos aprender a ter um relacionamento contigo sincero, crescemos, ó Pai, em intimidade contigo. Em nome de Jesus que eu te peço e lhe agradeço por tudo. Amém e amém. E meus amados, nunca se esqueça do nosso lema: EBD, alicerce da criança, a coluna do jovem e o teto da família. Glórias a Deus. Deus vos abençoe.